Olá, o meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com Manuel Bio, CEO do Grupo Abegoaria. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje, a conversa com mais um convidado especial, o Manuel Bio. Como foi dito, CEO do Grupo Abegoaria, um grupo de grande dimensão, focado em vinho português, mas vou deixar as apresentações para o Manuel. Queria desde já agradecer a teres aceito o desafio de estar aqui a falar, fazer aqui um ponto de situação sobre um tópico que é muito relevante. Já lá vamos, mas queria-te pedir, começarmos para já uma breve apresentação do Grupo Abegoaria, para quem não conhece o Grupo Abegoaria. Olá, boa noite, Luís. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. Portanto, o Grupo Abegoaria é hoje um grupo nacional em que 90% do nosso negócio é vinho, mas a nossa origem é muito Alentejo, ou seja, eu hoje estou na herdade da Abegoaria, que é quem dá o nome ao grupo, e a nossa origem é mesmo aqui na margem esquerda do Guadiana, entre os concelhos de Moura e Mourão, junto à Raia. Estamos a 4 km de Espanha, e o grupo hoje acaba por ter a produção de vinhos, ou seja, estamos verticalizados, para começar um bocadinho pelo início, nós somos produtores de uvas e de azeitona, e depois produzimos vinho e azeites, além de outros pequenos negócios à volta do Porco Preto, com uma pequena empresa em Barrancos, e a produção de azeite, que já está na margem direita do Guadiana, está no concelho da Vedigueira, e onde temos um lagar onde fazemos o nosso azeite de azeitonas próprias e de muitas azeitonas que compramos a pequenos produtores locais, oriundos de uma cooperativa que hoje acabou por fechar, e somos nós que fazemos esse trabalho. Portanto, temos vinhos. Como eu disse, o nosso negócio começa no Alentejo, e, portanto, os nossos vinhos maioritariamente são produzidos aqui no Alentejo, apesar de, com a última aquisição das Caves Vidigal, Lisboa ganha uma preponderância também no nosso portfólio, mas produzimos vinhos no Douro, no Dão, nos Verdes, no Algarve, nos Açores. Portanto, acabamos por ser, eu acredito que hoje somos claramente o grupo que mais regiões produz, mas, acima de tudo, o grupo que trabalha com o maior número de viticultores deste país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma pela relevância que têm as cooperativas, e nós depois iremos lá, conforme já disseste, dentro da nossa estratégia. Acabamos por ser claramente o grupo que acaba por comprar uvas ao maior número de viticultores neste país. Somos um grupo... Mas feito através de uma forma muito peculiar, não é? E que, muito se calhar, peculiar. muito poucas empresas o fazem. Muito poucas empresas o fazem, e claramente eu acho que somos únicos, não só pelo número de viticultores que atingimos, mas pelo modelo de negócio que temos visionado para os vinhos em Portugal. Acabámos por ir fazer essa compra através de cooperativas, e, como eu disse, hoje acabamos por ser um grupo relevante. Somos claramente um dos maiores grupos em termos de comercialização de vinho, não só pelas regiões, mas pelos volumes que já conseguimos atingir. Exatamente. E, em particular, que cooperativas é que vocês têm esse tipo de A nossa origem está muito ligada, e por essa razão todo o respeito e todo o trabalho que começámos a fazer com as cooperativas, a nossa origem está muito ligada à cooperativa Granja Amarlecha. Okay? Portanto, nós, como eu disse, estamos aqui na margem esquerda. Começámos por ser, a família começou por ser produtor de uvas e entregava as uvas todas na cooperativa. Portanto, vocês já eram sócios da cooperativa? Nós éramos sócios da cooperativa da Granja, e num momento de dificuldade, o início do século não foi famoso para muitas cooperativas, e a Granja, então, em particular, deixou de pagar uvas aos sócios, e em 2007 eu acabei por ficar como presidente da cooperativa, mas criámos um modelo de negócio e uma empresa ao lado, na altura assessorados
pelos credores, que eram maioritariamente o Crédito Agrícola, era o maior credor da cooperativa, em que criámos aqui um modelo em que a produção das uvas ficava a cargo dos viticultores e depois a produção e a comercialização ficava a cargo da empresa na altura que criámos, em Costas de Alqueva. Entretanto, a Bogoria já é um rebranding da origem que era em Costas de Alqueva e teve a ver muito com a saída do grupo para fora do Alentejo. Não fazia muito sentido estar a produzir vinho no Douro com a marca em Costas de Alqueva, e os próprios transmontanos diziam que é que estes alentejanos aqui andam a fazer. E, portanto, acabámos por fazer aqui um trabalho de rebranding e de usar aquilo que é a nossa joia da coroa, que é herdade da Bogoria, como a dar o nome ao grupo. Claro que sim. Mas depois esse modelo teve sucesso, não é? Esse modelo teve sucesso. Nós a alargar. Exatamente. Nós rapidamente conseguimos passar de uma cooperativa que estava tecnicamente válida, e por isso os credores terem-nos ajudado aqui a montar um modelo diferente, para uma cooperativa que ao fim de 6 anos acabou por devolver toda a dívida que tinha aos associados. Eu dizia sempre em todas as assembleias, fazia questão de dizer, nós nunca vamos deixar de ser a menor cooperativa do Alentejo. Mas há uma coisa que nós temos que nos mentalizar que vamos ser, a melhor cooperativa do Alentejo. Não sei se já lá chegamos, nós estamos convencidos que sim, que já lá chegamos. E eu dizia, nós temos que medir o sucesso de uma cooperativa pela capacidade de remunerar as uvas dos seus sócios. Não só das marcas que constrói, não só de tudo o que faz, mas tudo tem o objetivo, remunerar as uvas dos associados e pagá-las o melhor possível. E acredito que hoje somos uma das cooperativas que melhor paga as uvas no Alentejo. Portanto, já lá vamos a essa parte. Mas depois daí, com esse modelo de sucesso, começaram a alargar. E, entretanto, já são várias, sim. Não é? Sim, começámos a alargar. Começámos logo por alargar aqui no Alentejo. Ou seja, nós, como as coisas estavam a correr bem, começámos a comprar vinho a granel em algumas cooperativas alentejanas que tinham excesso de produção na altura, porque as nossas marcas começaram a ter bastante sucesso, como é o caso do Portal de São Brás, que ainda hoje é uma das marcas cooperativas que mais vende no mercado como Alentejo, e começámos a comprar. Depois começou a vir um conjunto de solicitações de outras regiões, por um lado, pela grande distribuição, que foi aqui um pouco o motor do nosso grupo a desafiar-nos para novos projetos. Portanto, nós sempre tivemos uma visão que, se queríamos trabalhar com a grande distribuição, tínhamos que ter internamente duas coisas. Uma era uma gestão financeira muito, muito rigorosa. Outra era um nível de serviço muito melhor que o que o setor estava a prestar. Portanto, ter um nível de serviço significa que em 48 horas nós temos que entregar aquilo que o nosso cliente quer na quantidade certa. E isso, no setor do vinho, principalmente nesses anos de 2007, 8, 9 e 10, era algo que as empresas não tinham muito esse cuidado de preocuparem-se com a logística e com o supply chain, e nós tivemos. E com base nisso, os clientes começaram também a puxar por nós. Se por um lado tínhamos ofertas de vinho de outras regiões e de outras adegas, dizerem, nós gostaríamos de que nos ajudassem a comercializar o nosso vinho, por outro lado também tínhamos a grande distribuição a fazer isso e a pedir-nos para fazermos projetos de outras regiões. E acabámos por começar a fazer. Começámos no Douro, em que em Lijó foi o primeiro local onde nós acabámos por aterrar, se assim podemos dizer, e criar um modelo semelhante, apesar de Lijó já estava numa posição em que era quase impossível conseguir fazer dinheiro para pagar a dívida, era tão grande aos associados e à banca que era muito difícil, mas aí fizemos um modelo ligeiramente diferente, mas que no fim do dia vai dar o mesmo, em que a cooperativa faz a angariação das uvas, mas depois todas as pessoas e toda a operação no dia-a-dia é da nossa responsabilidade. Ou seja, há um pagamento de uma renda pelas instalações da cooperativa em termos de atividade produtora de vinho, mas as uvas continuam a ser angariadas pela cooperativa, continua a existir, está num PER, mas continua a existir. Portanto, tem sido uma resistente desde 2015 que nós começámos a relação com eles até esta data, e nesses anos a seguir houve um conjunto de cooperativas em que nós começámos a trabalhar com elas,
como é o caso de Penalva do Castelo, que é um modelo completamente diferente. Nós em Penalva temos uma parceria em que eles engarrafam 2 marcas para nós, mas aí Uhum. a gestão da adega é da total responsabilidade da direção da cooperativa e dos seus associados, Certo, mas certo. somos hoje um parceiro muito importante da cooperativa, porque temos bastante peso nas vendas de engarrafados deles, no total. Portanto, eles continuam a vender e fazer o seu trabalho e bem. Portanto, é uma cooperativa que, na minha opinião, está com uma boa gestão e está bem encaminhada. Mas em termos de engarrafados, nós claramente temos um peso bastante grande na sua comercialização. O resto eles vendem, ou a maior parte, tirando o que vendem ali na região, vendem a granel. O mesmo modelo com os vinhos verdes, portanto, com Ponte da Barca, em que nós fazemos algumas marcas com Ponte da Barca, no mesmo modelo. Escolhemos os lotes, temos as marcas, eles engarrafam-nos as marcas e nós fazemos a comercialização desses vinhos. Depois, começámos a replicar um pouco o modelo da granja com mais algumas cooperativas. A Adega da Meda, na Beira, tanto onde as marcas hoje que lá são feitas são, em termos de vinhos engarrafados, somos nós que gerimos toda a parte de fazer o engarrafamento, de gerir a marca, e as marcas são nossas. 2 portos, em Lisboa. Ver se eu não me esqueço nenhuma, para não estar aqui a ser um pouco injusto. Depois, as últimas que acabámos por intervir. Temos uma marca e um projeto de parceria com a Adega do Pico, onde fazemos uma marca Eruptio. É um nicho, mas acabou por ser importante no período da pandemia, onde as vendas da restauração fecharam, e a Adega do Pico, que é uma adega única no Pico, mas com as condicionantes que a viticultura tem no Pico e que todos conhecemos, e portanto... Sim, é muito, muito peculiar. Com preços muito mais altos, porque aquilo é uma cultura, aquilo não é um vinho. Já não pode olhar para aquilo, para o vinho do Pico, como um simples vinho, ou fazer um vinho como se fazemos na maior parte do mundo, incluindo o continente, em Portugal, e portanto são vinhos muito mais caros e de pequenas quantidades, mas naquele período então em que a restauração toda fechou, ter mais uma marca e muito virada para a exportação, como nós a fizemos, foi extremamente importante. E o último projeto que estamos a desenvolver, ainda numa fase muito embrionária, é com a adega de Lagoa, onde iremos tentar também, porque é uma adega que está com muitas dificuldades. A única. A única, e que nós acreditamos que pode claramente dar a volta e ser bastante importante para os pequenos viticultores no Algarve. Ou seja, as grandes empresas têm-se instalado, mas eu sempre defendi isto. A viticultura tem uma tradição em Portugal bastante longa, já com muitos anos. E sempre foi feita, na maior parte das regiões, por pequenos proprietários. Portanto, a parte de viticultura extensiva só surgiu na década de 80 no Alentejo, e depois foi estendendo, e no Ribatejo, porque antes era sempre a pequena viticultura, era sempre um negócio familiar. E hoje, mais de metade da produção continua a vir desses pequenos viticultores. Se nós não criarmos um modelo que apoie esses pequenos viticultores, nós corremos o risco da nossa produção, em muito poucos anos, cair para metade. O Douro, então, tem um risco brutal de aquilo que nós consideramos o património da humanidade, de se perder completamente e voltarmos a ter um Douro só com mato, só com a outra parte. Para quem nos está a ouvir, só para dar aqui um enquadramento, o desafio desta conversa surgiu precisamente na sequência de uma conversa que tivemos sobre as cooperativas, em que serás das pouquíssimas pessoas que terá esta visão tão larga, tão ampla, do que é a realidade das adegas cooperativas em Portugal, por esta colaboração que vocês têm com várias adegas em vários pontos do país. E, portanto, o tópico aqui hoje é precisamente as adegas cooperativas. E como já estavas a começar a falar, antes de nos prolongarmos, dar já aqui este enquadramento. Este é o mote da conversa de hoje. E já estavas a falar, e peço que continues, qual é a importância, não é? Portanto, qual é o papel das cooperativas
hoje em dia no setor do vinho? Será que ainda são relevantes? Será que ainda são importantes? Será que faz sentido ainda haver as cooperativas? Vamos lá ver. Eu digo sempre, o modelo do pequeno proprietário tem que ser protegido. Pode ser através de uma cooperativa, pode ser através de uma organização de produtores, pode ser através de um associativismo, mas ela tem que existir. Se nós queremos ter estes pequenos produtores todos, eles têm que estar protegidos de ter sempre onde entregar as suas uvas, haja anos bons ou haja anos maus, para os engarrafadores ou para os comerciantes de vinho. Se isto não acontecer, torna-se... Não é possível ter uma atividade económica em que nós, hoje então é todo impossível, que não haja um garante de escoamento da produção. E a viticultura, então, está muito pouco defendida disso. As cooperativas surgiram exatamente para isso, para fazer a angariação e o volume desta soma de pequenos produtores e desta forma eles poderem sempre transformar o seu produto. Pequenos Nós eles, não não. é? Que temos que recuar a uma época em que não seria possível todos terem a sua adega, não é? Portanto, eram mesmo produtores de uva, não eram produtores de vinho. Exatamente, Nem exatamente. teriam muitos deles volume sequer para terem um vinho próprio. E, Não, portanto, tem que haver mesmo aqui um modelo de manter este património vitícola, como estavas a dizer, mas poder entregar, isto é, vender o resultado do seu esforço, o fruto do seu trabalho, exatamente. literalmente, poder vendê-lo a alguém, isto de uma forma garantida, continuada, não é? Para dar aqui algum sustento É a um exatamente isso. negócio. Portanto, fui focando. Vamos chamar cooperativas, eu digo que o modelo pode ser, porque as pessoas muitas vezes têm uma imagem negativa das cooperativas, por várias Uhum. razões, umas porque faliram, outras porque não pagaram a matéria-prima, mas vamos focar a dizer que estamos a falar de cooperativas que fazem a sua missão. Okay? E a sua missão, hoje, aquilo que era o modelo cooperativo do fim do Estado Novo e o início da democracia depois do 25 de Abril mudou bastante, porque o mercado mudou completamente. Ou seja, antes estas cooperativas produziam vinho, a maior parte dele para vender na sua região. Uhum. E comercializavam, muitas delas, de forma própria, com distribuição própria, com vendedores próprios, faziam esse... Isso hoje, essa parte do mercado desapareceu. Portanto, as cooperativas já não podem ambicionar, mesmo as maiores, em fazer esse trabalho que faziam nos anos 80, já para não falar nos anos 60 e nos 70, vamos focar nos anos 80, porque o mercado já não existe, os canais de vendas onde isso era feito já não existe. Mas as necessidades são exatamente as mesmas. Ou seja, as necessidades continuam a ser, como estavas a dizer, Luís, o garantir que o trabalho árduo que eu faço durante o ano, muitas vezes só com mão de obra familiar, sem salários, com 3 ou 4 hectares, não chega a agosto ou setembro e tenho que ficar na videira porque eu não tenho onde entregar as minhas uvas. Isso não pode acontecer se nós queremos continuar a ter a viticultura de pequena dimensão como temos hoje e que eu continuo a achar que ela é essencial, até porque em muitas regiões é um complemento ao rendimento que as pessoas têm por outras atividades que têm. E essa é um pouco a Não, não só uma questão socioeconómica, não é? Mas também uma questão de património. Muita da património. vinha que Património, existe é exatamente. de pequenos, de microviticultores, não é? É de pequenos e de microviticultores, que nós hoje ainda vimos as terras arranjadas e aqueles pequenos jardins que alguns deles fazem com as vinhas que têm, que se ficarem o abandono, nós perdemos uma parte da nossa biodiversidade, que é estes mosaicos que nós temos em muitas regiões, onde a vinha faz claramente parte delas. Portanto, há aqui uma parte de sustentabilidade ambiental e cultural que também é muito importante nesta viticultura. E nós temos esta visão, ou seja, nós quando chegamos para nos instalarmos, primeiro, continuo a acreditar que é o melhor modelo para quem tem a ambição, como nós, de sermos uma grande empresa, mas temos a noção que não queremos ser produtor de uvas em todas as regiões, porque não temos capacidade, okay? Seja de investimento, seja de para já, mas seja de investimento, seja de recursos humanos. É impensável porque esta pequena viticultura precisa de uma atenção muito local. Não é fácil nós profissionalizarmos o nosso conceito de extensão de grandes vinhas
esta viticultura, seja nas beiras, seja mesmo no Alentejo, se nós queremos manter o nosso moreto preto aqui tão típico nosso da Granja Amareleja, eu preciso dos pequenos viticultores para que o mantenham e tenho que lhe pagar um adicional no preço dessa uva, porque são castas que precisam de uma outra condução, precisam de uma outra atenção. Fazer dimensão no pico, em termos de viticultura, é impossível. E alguns que tentaram vão se dar muito mal, só quem não conhece a região é que não percebe que aquilo é um produto do homem, mas de um homem muito especial e que olha para aquilo Muito teimoso. como muito teimoso, que decidiu plantar vinha em rocha, né? Quase sem terra, mas que ela lhe exige um cuidado, pá, que nem uma flor de estufa exige. É ir todos os dias à vinha, é ver se um dos braços da videira não está ali solto e que o vento, tão típico do pico, não está a fazer com que ele se desloque e que a uva se vai estragar toda. Portanto, isso não é possível numa viticultura como nós hoje imaginamos nas grandes empresas, que achamos que passa o tratou, e vamos passando e temos que ir tratando, mas de uma forma completamente mecanizada. E, portanto, estes viticultores precisam de uma organização, ou pelo menos precisam que haja empresas como a nossa, que estamos ali para pagar ao preço justo, e isto tem que ser sempre o que está na nossa cabeça. Não vamos ali tentar tirar benefício de uma falha do sistema que é falta de capacidade para transformar em vinho. Não, temos que ir ali e perceber. Isso para nós é muito fácil porque nós nascemos com viticultores. Eu sei quanto é que custa fazer 1 quilo de uva naquelas condições e por aquelas pessoas naquele local. E tento sempre perceber quais são os custos que estão ali inerentes, porque ou conseguimos fazer marcas de vinho que conseguem remunerar a uva àqueles preços, ou é melhor não entrarmos, porque aí vamos ser nós um dos problemas da região. Mas esse é um dos grandes desafios do setor, não só das adegas, mas em particular aqui das adegas cooperativas, porque os Esse é o seus maior. associados vivem exclusivamente da venda da uva, ou seja, não têm uma marca própria, um vinho onde possam tentar acrescentar valor. O seu valor tem que vir exclusivamente da viticultura. E tem-se visto, apesar de algumas adegas cooperativas trabalharem bem, e temos alguns bons exemplos, felizmente, e gostava que tivéssemos mais, porque também considero que são importantes, pelas razões aqui já ditas, mas o preço da uva, para muitos, continua a não ser suficientemente atrativo, não é? Esse é o grande desafio do setor, ou melhor, esse para mim é o grande desafio das cooperativas que não estejam ligadas a empresas comerciais como a nossa, ok? Porque eu continuo a acreditar, há os dois modelos, há aquelas cooperativas que nós temos ido ajudando, entre aspas, porque elas também nos ajudam a nós, portanto é aqui é um win-win, não é? Nós não estamos lá para ajudar porque somos bons samaritanos, queremos ser, mas estamos ali para fazer um negócio. Okay? Estamos ali Uma empresa, tem um objetivo, um fim comercial, sempre claro. esta noção, e eu digo isto sempre que estou com associados ou com assembleias de cooperativos, sou muito claro. Claro que sim. Nós estamos aqui porque queremos ganhar dinheiro com as vossas uvas. Sim, mas para vocês ganharem, eles também têm que ganhar, não é? Exatamente, porque senão deixa de existir, isto deixa de ser um negócio. E quando o negócio não é bom para as duas partes, ele desaparece rapidamente, porque há uma parte que tem que cair. E, portanto, o que nós tentamos fazer sempre onde chegamos é exatamente isso. Nós temos que pagar as uvas para, daqui a 10 anos, continuarmos a ter estes produtores a fazer uvas para nós. Okay? Nas cooperativas, que são elas próprias, também comercializam, eu continuo a achar que o grande desafio, para não serem mais um problema no futuro e serem mais umas daquelas em dificuldades, o grande desafio é claramente as cooperativas têm que modernizar e dar autonomia, profissionalizar a gestão, se assim o podemos chamar. Okay? Como eu disse, sou filho de agricultores, nasci dentro de uma casa agrícola média e, portanto, conheço perfeitamente aquilo que é a vida da agricultura. E pedirmos, muitas vezes, que é o que aconteceu durante as últimas 4 ou 5 décadas, pedir a um agricultor
que passa a ser também industrial, porque a produção de vinho, apesar de ser agroindústria, é uma indústria. Ser industrial. E ainda lhe pedirmos para ser terciário e ser comercial. 99,5% dos agricultores não têm essa capacidade. Claro. Melhor, não têm essa capacidade porque não tiveram formação para fazer, porque não têm treino, e têm quase sempre todos eles têm ao mesmo tempo a sua agricultura para levar. Não é possível. Eu acredito, há muitas pessoas que me dizem, porque houve uns gajos que geriram mal, houve uns gajos que roubaram. Continuo a achar que a maior parte dos falhanços grandes das cooperativas em Portugal teve a ver com a incapacidade de gestão e com a incapacidade, aí sim, de intervenção do Estado de dar condições para que elas estivessem profissionalizadas ou quase exigir que elas estivessem profissionalizadas. Não é possível pessoas que são eleitas por um conjunto de pequenos agricultores, alguns deles pequenos agricultores também, que depois tenham capacidade para enfrentar o que é hoje o mercado do vinho. Seja na qualidade, seja na produção e na otimização da produção, seja depois do supply chain em termos de logística e tudo mais, e seja na comercialização. E eu aqui foi onde acho que o modelo falhou. Foi a não profissionalização. Porque aquelas que andaram mais rápidos e que se profissionalizaram, nós felizmente, temos bons exemplos. Estamos a falar daquelas que não correram bem. Felizmente, temos bons exemplos de cooperativas que hoje continuam a fazer a sua função social e económica nas regiões onde estão inseridas, com excelentes resultados. Portanto, não podemos são as âncoras de uma região. São as âncoras da economia local. Elas são claramente as âncoras. E, portanto, não podemos agora dizer que tudo foi mau. Não é verdade. O Alentejo tem alguns exemplos. O Alentejo é um bom exemplo. Lisboa tem boas cooperativas. A Zona Centro tem boas cooperativas. Os Vinhos Verdes têm boas cooperativas. Portanto, há bons exemplos em todo o lado. O problema é que houve muitos maus exemplos. E muitas que já encerraram pelo caminho, precisamente por maus exemplos. Vamos dizer só maus exemplos para não entrar. Maus exemplos ou impreparação das pessoas que naquele momento tiveram à frente delas. Mas num setor tão competitivo e tão profissionalizado como é hoje em dia, de facto, faz diferença. Todo o cêntimo conta. Todas as ações, todas as decisões contam e por isso tem que ser profissionalizado, sem dúvida, usando aqui os chavões que definiste, profissionalização e modernização são fundamentais. E isso foi uma coisa que vocês conseguiram trazer, não estou a dizer que são os únicos, mas têm-no feito com sucesso e por isso têm crescido e têm conseguido replicar o modelo e têm estado em crescimento e daí estarmos aqui a ter esta conversa. Mas qual é além desta dificuldade da uva, do preço da uva, será aqui um dos maiores desafios da atualidade, o que é que mais se pode dizer das adegas neste momento? Qual é o ponto de situação? Quais são aqui os grandes desafios que elas enfrentam neste momento? Nós não estamos, o setor como um todo, não está num bom momento. Mas não é só em Portugal. Não vamos agora dizer que é um problema português. Portanto, os nossos grandes desafios no futuro, além de, e eu volto depois a este tema, que é a questão do profissionalismo e do um cêntimo, que é extremamente importante aqui, é claramente, por um lado, para nós portugueses, a exportação e o desafio que é as mudanças de hábitos de consumo à volta do vinho no mundo inteiro. Ou seja, essa é e tem que ser a preocupação das adegas e dos produtores de vinho nos próximos anos. Eu acho que nós vamos Sim, mas aí é transversal, aí é para todos. Aí é para todos. Nas adegas, o que eu acho é que vamos ter que criar um profissionalismo que não é só comercial, é também o acompanhamento dos associados em termos de viticultura. Hoje, um dos fatores mais importantes, além deste profissionalismo, é a qualidade das uvas. Okay? E a qualidade dos vinhos. Vem das uvas. A qualidade exatamente. Não, por isso é que eu puxei a conversa exatamente nesse ponto. E que está muito enraizada a ideia que a adega cooperativa só produz vinho de qualidade mediana. Luís, é verdade. E eu tenho tido essa discussão. Mas porquê? Porque, na maioria dos casos, claro, uma cooperativa tem a obrigação de fazer os melhores vinhos do país. Tem um leque de opções
de recepção de uva de diferentes proveniências, de diferentes castas, de sequeiro, de regadio. Portanto, Tudo o que é castas, de tudo o que é solos de uma exatamente. região. Portanto, É incrível. exatamente. Onde é que está o problema? Que era aquilo que eu estava há bocadinho a falar. É na questão de acompanhamento da viticultura e de criação de regras diferentes do que eram a história de um sócio, um voto, ainda continua a defendê-lo, desde que haja regras muito bem definidas das obrigações também de cada associado. Um associado hoje, na maior parte das adegas, colhe quase quando quer. Não colhe as uvas no ponto, porque dizem que ele tem um plafond de X mil quilos para trazer por dia, porque é muito difícil estar a gerir 500 pessoas a dizer tu colhes isto, tu colhes aquilo, tu colhes o outro, e isto tem um impacto muito grande depois na qualidade das uvas. O que se nota hoje é que cooperativas têm mais intervenção na viticultura e que têm regras muito mais apertadas e que têm penalizações ou incentivos à qualidade da uva e ao estado em que a uva chega, têm muito melhores resultados do que aquelas adegas que ainda continuam a trabalhar à imagem dos anos 70, em que a uva chega e vai para a vala comum, como eu E é brinco, pesada. e é pesada, vai muito para a vala comum. E esse é o maior desafio nas grandes adegas. Portanto, hoje na granja, na cooperativa da Granja Amareleja, ninguém colhe uma uva sem ter autorização da enologia. Ninguém. Se lá chegar um sócio em que não levou as uvas, não foi acompanhado, não lhe disseram pode colher, se as uvas chegarem lá, não entram. Eu acredito, eu sei que na maior parte das cooperativas... É um bom incentivo a cumprir as regras. Exatamente. Eu percebo perfeitamente que em muitas adegas de grande dimensão este trabalho é mais difícil. Mas eu continuo a achar, nem que tivessem 20 pessoas no terreno durante o período de vindima a fazer controles de maturação, controles de sanidade e ir dando tiquês para tirar a uva, que tinham um payback muito rápido. Porque a qualidade das uvas e o ponto certo de colheita iria melhorar substancialmente. E isso, infelizmente, não está a acontecer, principalmente nas grandes, porque têm mais dificuldade de fazer estas regras e onde as assembleias são mais concorridas, onde há mais guerreia interna, onde não é tão fácil. Mas vocês já conseguem pagar diferenciado pela qualidade da uva, pela casta, pelo nível de produção da vinha, ou seja, pela idade da vinha. Pagamos majoração nas castas e naquelas vinhas mais antigas que nós escolhemos para fazer determinado tipo de vinho, aí majoramos. Depois, nas outras não podemos pagar diferenciado, porquê? Porque somos nós que acompanhamos a vinha e que dizemos que eles podem colher. Portanto, a partir daí a responsabilidade passou para nós. Agora, nas outras adegas, principalmente nas maiores do Alentejo, algumas já trabalham muito melhor do que outras e têm claramente incentivos ou desincentivos para que as uvas sejam colhidas naquele ponto. Majorações e penalizações. Exatamente. E isto é fundamental, que as cooperativas têm que se convencer disto, senão vão ter sempre vinhos de entrada e que dão esta imagem que tu dizias e bem, que os vinhos de cooperativa normalmente têm uma qualidade inferior. Eu brinco muito com as quintas pequenas, que eu digo assim, não, vocês é que têm um problema para resolver e que a vossa qualidade é sempre média. Nunca podem fazer bom, porque vocês juntam as uvas más, médias, boas e muito boas para fazer a vossa marca. Isso não pode fazer bom. Porque quem tem 100 mil quilos normalmente... Tem menos matéria-prima para fazer isto, exatamente. E tem sempre o argumento do outro lado é que também tem menos matéria-prima para controlar. E, portanto, é muito mais fácil. Mais efetivo. Nós temos, e nós próprios, dentro do grupo, já não digo na parte das adegas cooperativas, temos pequenas vinhas que nós acompanhamos de outra maneira e, claramente, temos a obrigação de fazer melhores vinhos. Também custa-nos produzir 1 quilo de uva, custa-nos, em alguns casos, o dobro ou o triplo que custa, onde temos tudo mecanizado e onde produzimos uva para quantidade para fazer milhões de litros de vinho. Portanto, é este paradigma e é esta forma que nós temos. Depois, a gestão. Tem que se dar muita importância hoje aos custos, para que esses custos possam ser investidos na comercialização e no marketing, para fazermos marca.
o mercado do vinho sempre foi muito pulverizado e sempre houve muitas pessoas a gostarem de experimentar. Mas isso continua a acontecer nas gamas mais elevadas. Okay? Sim, sem Hoje, dúvida. nas gamas mais em baixo, isso está praticamente a desaparecer. Em Portugal ainda não, porque a grande distribuição oferece milhares de rótulos. Não é? Mas quando vamos para países mais desenvolvidos, o que está nas prateleiras hoje da Tesco em Inglaterra são as marcas de cada país que mais vendem. Já não há experimentação. Nós não conseguimos entrar. Nós temos uma marca, Porta 6, que está nas cadeias todas inglesas, mas eu tenho uma dificuldade enorme e andamos aqui a tentar convencer uma para ter um vinho alentejano nosso. Porque pergunto-me imediatamente, dá-me exemplos de onde é que isso é um case study, um best-seller, e nós temos muita dificuldade em mostrar isto. E este vai ser o desafio de futuro, porque os países vão tender todos para aí. Isto significa que se nós não construirmos marcas, começa por construir uma marca Portugal, em que hoje ainda teimamos em fazer muitas regiões e muita coisa diferente, mas Portugal tem que ter uma marca de vinhos Portugal, para ter uma prateleira nas garrafeiras ou nos supermercados lá fora, que não tem como o Chile hoje já tem, como a maior parte dos outros países tem. Se nós não fizermos isto, temos um problema na nossa viticultura e na nossa produção de vinho no futuro. E depois, os produtores ganharem dimensão. O setor tem que ganhar dimensão para termos capacidade de investimento. Porque hoje fazer uma marca custa muito dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho interessante a questão da marca, porque a adega cooperativa em si é uma marca e é uma marca do local. Não é? Porque as adegas cooperativas normalmente têm o nome do sítio onde Sim. estão e do sítio onde produzem vinho. E isso é um conceito importantíssimo no mundo do vinho, não é? Apela ao terroir, à origem, à diferenciação. Mas ainda assim, as cooperativas têm muita dificuldade em posicionar corretamente as suas marcas. Ou seja, tem uma marca forte, que é o nome da terra, mas depois na prática não conseguem bem posicionar os vinhos, pelo menos nas gamas médias, médias altas. Acho que há aí um grande desafio. Há um grande desafio. É esse desafio dessa modernização que falávamos, ou dessa profissionalização da gestão, para que isso possa ser feito. E para isso tem que se investir em recursos humanos, por um lado, e em budgets de orçamentos de marketing e vendas que possam permitir isso. Sem isso, não se constrói. Hoje em Portugal não se constrói marcas. Se não tivermos os melhores recursos humanos e uma boa capacidade de investimento em marketing e vendas, não conseguimos criar marcas. É possível ter volume e qualidade? Claro que sim. Claro que sim. É mais fácil ter volume e qualidade do que a maior parte das pessoas acha que tem. Mas é uma questão muito enraizada cá. É cultural de Portugal. Ou seja, eu nasci no setor do vinho, mas fiz a minha carreira completamente ao lado do vinho até há 15 anos atrás. E quando às vezes falávamos, alguém perguntava assim, mas já que agora estás a entrar no setor, qual era a marca que tu mais gostavas de ter? E toda a gente devia estar à espera que eu dissesse Barca Velha ou coisas semelhantes. Eu dizia sempre Mateu Rosé. E as pessoas ficavam muito admiradas. Eu dizia, mas o que é que tu... Não faziam conta ao número de garrafas. Porque eu digo, para mim, Mateu Rosé é a melhor marca portuguesa. É a marca que mais experimentada é no mundo inteiro. Isso chama-se marca. Eu não quero ter uma marca que só 10 mil pessoas é que provaram ou que provam por ano. Isso não serve para nada. Portanto, se estamos à procura de marcas, Mateu Rosé é um bom exemplo de uma marca portuguesa. E por isso é que eu digo, não, lá ver, há marcas de nicho, como Barca Velha, que fez um grande trabalho, como um Peramanca, que fizeram grandes trabalhos, mas isso tem muito tempo, por um lado, tem momentos de sorte e de consistência e de um trabalho de, não digo gerações, mas décadas. Décadas. A grande dificuldade hoje é fazer uma marca de volume, porque essa é que faz desenvolver a nossa viticultura. Nós não podemos querer ser um país, se formos um país só de nichos, não temos capacidade, não vamos conseguir escoar os outros vinhos e, portanto, e quando não conseguimos escoar os outros vinhos, também não temos uma viticultura diversificada para ter topas de gama. Não é possível. E, portanto, o grande desafio é esse mesmo, é nós fazermos bem, construir excelentes marcas de volume. Nós hoje, felizmente, dentro do grupo temos um bom exemplo. Porta 6
maior parte das pessoas não conhecem Portugal. E mesmo quem prova, não é um perfil português, é um facto, mas quem prova, como nós dizemos que fazemos 6 milhões de garrafas, tem logo tendência a dizer que não é bom. Mas, felizmente, para a maior parte dos ingleses, é a marca portuguesa que eles mais gostam. E quando nós lhe perguntamos, eles dizem logo Porta 6. Porquê? É consistência, é um produto que está feito com aquele perfil, tem a qualidade para como o aquele Mateus perfil. Rosé, tem um É como o perfil Mateus bem Rosé. definido e tem consistência. Quem gosta, gosta e sabe o que compra e repete. Exatamente. E Quem não sabe que, gosta, escolhe outro. para aquilo que está a pagar, está a ter retorno pelo aquilo que pagou. Não é? E o mundo está muito a ficar assim. Não está disponível para comprar um vinho que não conhece. Pode ser o mesmo preço de Porta 6 em Inglaterra, mas o consumidor não está disposto a gastar 8 libras numa marca portuguesa que não conhece. Porque não sabe o que é que lá vai ter. E essa é a vantagem de Porta 6 e é a vantagem desta consistência e da criação de marcas. É que a marca já diz à pessoa, não, mesmo que nunca tenha comprado, mas ele já teve um conjunto de amigos ou um conjunto de pessoas que lhe disseram, eu compro aquela marca e bebo. Portanto, já tem essa prescrição e compra com segurança. Se tiver outro lado, que ele nunca ouviu falar, não compra. E essa hoje é a grande dificuldade. E fará sentido agora falar de outro nível de qualidade, não é? Qualidade pode ser vista e percepcionada de diversas formas. Consistência é, sem dúvida nenhuma, uma das formas, aliás, das principais, de se medir qualidade. Mas falando agora de qualidade de apreciação, de topo de gama, ter algo verdadeiramente excepcional, e único, diferenciador. Fará sentido as adegas cooperativas também tentarem competir nesses nichos Eu dos acho que topos de gama e dos icónicos? as adegas cooperativas têm capacidade para o fazer em termos de produção. Okay? Têm Têm acesso à que, matéria-prima, em teoria, têm têm, acesso à têm que, matéria-prima. têm que mudar completamente depois o posicionamento em termos comerciais e marketing. Isso têm que o fazer. E há muitas adegas hoje a fazer bem. Uma vez, se nós olharmos para a adega de Borba, que é um bom exemplo do Alentejo, já deixou cair aquela imagem de cooperativa, trabalhou muito na sua imagem interna como adega, e hoje a maior parte, há muita gente que não sabe ou que já não conecta com uma adega Sim, cooperativa, chama-se adega de Borba. adega de Borba. Portanto, há um trabalho a fazer. A adega da Vidigueira, A mesma adega da coisa. Vidigueira, nós próprios éramos nem sequer éramos adega, éramos uma cooperativa agrícola. Neste momento criámos um pouco uma marca, porque ela continua a ser a cooperativa agrícola Granja Amareleja como designativo oficial, mas nós temos hoje em todas as nossas comunicações aparece a adega Granja Amareleja. Portanto, este trabalho tem que ser feito para desmistificar um pouco isto, porque isto ficou nas raízes lá atrás, quando começaram a surgir os primeiros privados a seguir às adegas cooperativas, como disseste bem, quer a imagem da região, quer o nome da região, Borba, Redondo, Vidigueira, Granja Amareleja, portanto, eram a região, Porto Alegre, Lijó, Mursa, né? Eram claramente ali a região. E hoje temos que sair um pouco daí e criar valor também ao produtor. Perceberem que aquilo é uma adega que produz vinho e que pode produzir vinhos de alta qualidade. Depois, sim, temos uma dificuldade adicional versus uma Fundação Eugênio de Almeida ou uma Sograp, como falámos, que é a questão da consistência e da paciência. Porque fazer grandes marcas exige paciência. E nas adegas nós temos sempre ciclos. Normalmente as direções têm ciclos e a visão de uma pode não ser Não a visão necessariamente a da seguinte. da seguinte. E essa paciência e consistência pode muitas vezes boicotar um trabalho de criar grandes marcas. Grandes desafios para o futuro das adegas cooperativas. O que é que está na vossa mente? O que é que vos preocupa agora para o médio e longo prazo? Se é que se pode falar ainda de médio e longo prazo hoje em dia. Eu acho que os desafios são os dos últimos 10 anos e continuam a estar aqui presentes. Ou seja, tem que haver uma profissionalização muito séria, que tenha uma gestão muito rigorosa. Eu digo, uma adega cooperativa
e ainda há algumas que produzem 15 milhões de litros, o produzir 5 cêntimos mais barato esse vinho, são 750 mil euros que ficam disponíveis para distribuir pelos sócios, que é essa a missão deles. Portanto, este profissionalismo de racionalização de custos, de avanços tecnológicos, da parte tecnológica na produção tem que existir, e depois aquilo que tem sido a maior dificuldade das adegas cooperativas é assumirem perante os associados que, sem terem os melhores recursos humanos e bons orçamentos de vendas e marketing, não conseguem sair de pagar a uva ao mínimo possível para vender o estoque todo dentro daquelas marcas de primeiro preço que têm. Isto tem que ser feito, tem que ser criado estas condições para que se possam criar marcas intermédias onde se faça 30% ou 40% das vendas das adegas cooperativas. Se continuarem a vender 80%, 85% aos preços que hoje muitas delas vendem, isto não casa. Chega ao fim e das duas uma. E acaba dificilmente era um sucesso. Dificilmente era um sucesso. E depois aqui tudo vai estando muito mascarado até ao descalabro total. Porque vai-se à banca e vai-se pagando as uvas e dá aquele preço que os sócios estão à espera, um bocadinho abaixo, mas o endividamento começa a surgir nas adegas com muita facilidade e foi isso que foi a morte de muitas delas. Hoje a banca também está mais rigorosa e acaba também por ser aqui às vezes, não deixa ir tão longe. Mas esse trabalho tem que ser feito. Se não for feito, vamos tendo sempre algumas que vão cair. Muito bem. Esse é o grande problema. Ou o grande desafio. O grande desafio. Porque há algumas que ainda têm, de facto, esse desafio, ainda têm que recuperar de uma época menos boa e com isso poderem voltar. Mas com uma boa gestão, Luís, deixa-me só para terminarmos, com uma boa gestão, as cooperativas são um excelente modelo para nós mantermos a nossa viticultura de menor dimensão viva e a fazer a parte importante, seja social, seja económica e seja mesmo de biodiversidade em cada uma das regiões. Senão nós tendemos todos a abandonar o campo. Essa é sempre uma das minhas lutas, e aproveito aqui também para deixar um pouco, acabamos sempre por ter aqui um interior onde a maior parte das adegas estão esquecido e onde não conseguimos reter pessoas. E se não conseguimos fazer isso, não estamos a gerir bem o país. Em termos gerais, não só na viticultura, mas em termos gerais. E sem pessoas não teremos uva e sem uva não teremos vinho e, portanto, o setor inevitavelmente vai definhar. É, de facto, importante. As cooperativas são uma referência, são uma âncora, são a referência da região. Eu costumo dizer, quando a região está bem e a adega está bem, conhecer a região e provar os vinhos da região é começar pela cooperativa, não é? É o clássico, é o que tem acesso à uva toda a região e, portanto, é o modelo, é a referência dessa mesma região. Claro que os pequenos produtores também são importantes e os privados, sem dúvida, muito importantes. Nada contra. Isto é um complemento. São parceiros, são todos eles motores de uma região. Todos importantes, cada um à sua maneira. Ficam aqui algumas notas de alguns destes desafios das adegas, uma perspectiva quase única. Volto a dizer, poucas pessoas têm aqui esta perspectiva que vocês conseguem ter devido a estas parcerias todas. Manuel, muito obrigado por teres aceito o desafio. Obrigado, Luís, pelo convite. É um prazer estar aqui. Isto é uma conversa que podíamos estar aqui horas, por cada um destes temas dava para explorar mais, mas fica já aqui uma perspectiva. Muito obrigado e obrigado a todos que ouviram e viram. Até ao próximo episódio. Obrigado.